Seja bem-vindo ao terceiro programa Filosofia de Fronteira. Eu sou o professor Rogério de Souza. Estou apresentando a vocês o livro Filosofia de Fronteira, Entradas à Espiritualidade do Logos em Heráclito e em João. Quem foi Heráclito? Foi um filósofo da Grécia Antiga que viveu por volta de 600 anos antes de Cristo. Quem foi João? João foi o primeiro evangelista do Senhor Jesus Cristo, o primeiro discípulo. A separação de aproximadamente 600 anos entre Heráclito e João deveria fazer com que ambos andassem em caminho diametralmente opostos. Ou seja, Heráclito vai para um lado, João vai para o outro lado. Mas em Cristo acontecem divergências, mas também acontecem convergências. Divergência significa que em Cristo nós nos separamos, mas também acontecem convergência. Em Cristo nós nos encontramos. No caso do Evangelho de João, aconteceu uma convergência. Por quê? Porque João ele inicia o seu Evangelho dizendo: no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Acontece que a palavra Logos, que os nossos tradutores dizem que é a palavra, o verbo, o termo Logos já era utilizado pelos gregos desde a antiguidade. Na verdade, haviam dois poetas na Grécia Antiga, um chamado Homero e outro chamado Hesíodo, que utilizavam o termo Logos. Não exatamente do jeito que Heráclito usou, e muito menos da forma como João usou. Mas tanto Homero quanto Hesíodo já usavam o termo Logos. Quando chega em Heráclito, a palavra Logos ela ganha relevância, porque ele retira a palavra do seu uso comum, cotidiano, marginal, acidental, e reveste esta palavra de um sentido mais aprofundado, ou seja, filosófico. Heráclito trabalhou muito bem essa questão do Logos. Mas, antes de chegar em Heráclito, a palavra ela já vinha sendo falada de boca em boca desde os tempos dos poetas Homero e Hesíodo. Em Heráclito tem uma tratativa diferenciada, e a partir dele o termo Logos vai ganhando cada vez mais revestimento, e quando vem Jesus Cristo, o nosso Senhor, a comunidade grega que já sustentava a doutrina do Logos foi surpreendida pela captura do termo pela fé cristã. Ou seja, os pensadores cristãos identificaram o Cristo de Deus com o Logos da filosofia. Qual é o diferenciamento? O diferenciamento é que entre os gregos, o Logos ele é impessoal. Não se trata de uma pessoa propriamente dito. É uma espécie de força universal, lei universal, mente universal, razão universal, impessoal. O Logos dos gregos não sabe quem é que está no mundo. O Logos dos gregos não conhece ninguém pelo nome, pelo endereço. Não conversa diretamente com as pessoas. Quando chega no Evangelho, acontece a convergência. Ou seja, os cristãos se apropriam da doutrina do Logos e dizem: sabe aquele Logos dos gregos? Tão universal, tão gigantesco, tão imensurável, tão indescritível? Ele esteve entre nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas esta apropriação, ela era feita oralmente. Os pensadores cristãos, com a finalidade de fazerem a ponte entre a revelação de Deus e o pensamento dos homens, oralizavam a doutrina do Logos, o que era muito comum nos dias de Cristo e dos apóstolos. Quando chega em João, ele escreve. E quando João escreve, aí torna-se
o quarto evangelho. Uma apropriação do Logos pela escrita. É disso que nós tratamos aqui no livro Filosofia de Fronteira, mostrando que na fronteira entre a razão e a fé está o Logos. Na fronteira entre o homem e o além está o Logos. Na fronteira entre a vida e a morte está o Logos. E o que você imaginar de fronteira, ali Cristo está também. Ou seja, ninguém consegue transpor as fronteiras da existência nesta vida ou na vindoura sem passar pelo alfandegário, sem passar pelo porteiro, sem passar por aquele que está na fronteira de todas as coisas, o Logos de Deus. Aqui, na apresentação, no terceiro parágrafo, eu escrevi: Filosofia de Fronteira entra no rio da espiritualidade e se vê tomada pelas forças das correntezas. Vê-se transformada em uma ente fluindo com o rio, e não estatizado com a institucionalidade do dogma ou dogmatização institucional. Perceba, estou dizendo aqui que existe um rio de espiritualidade, o que não é novidade para nós que estamos imbuídos em exercitarmos a nossa espiritualidade. Quem lê a Bíblia sabe que Ezequiel foi levado em um êxtase profético para uma situação de espiritualidade. Ele via quando águas brotavam do trono de Deus que estava dentro do santuário. Um santuário que não está na terra, foi uma revelação. E aquelas águas que brotavam debaixo do trono de Deus vinham e saíam do templo. Entravam por ermos, ou seja, terras áridas, desertas. E no começo era apenas um rio fluente por cima das terras áridas. Mas depois foi se transformando num rio mais profundo, mais profundo. E o que aconteceu com Ezequiel? Ele entrou nesse rio. No princípio, as águas estavam em seus tornozelos. Depois foram para os seus joelhos. Por fim, estava aqui pelo pescoço, até que ele teve que nadar. Quando nós falamos que a espiritualidade é um rio caudaloso, queremos dizer justamente isto. Nós, cristãos, somos convidados a um status de espiritualidade que não pode ser produzido pela mera experiência religiosa. Precisa ser de um encontro entre você, o humano, e o divino, o Logos de Deus. Em o Novo Testamento, no próprio Evangelho de João, ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ela se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. E esta é a imagem do encontro entre o humano e o Logos. É você entrar no rio caudaloso da espiritualidade cristã, que não pode ser cerceada simplesmente pelos ditames de uma religiosidade, seja qual for o rótulo que existe sobre ela. Perceba, Filosofia de Fronteira entra no rio da espiritualidade e se vê tomada pelas forças da correnteza. Ou seja, a partir do momento que você tem um encontro com o Logos do Evangelho, você vai entrar num rio tão caudaloso, com correntezas tão gigantescas, que você não consegue se suportar, se aguentar. Qual que é o problema da religião? Ela dá algumas amostras de uma suposta espiritualidade, o que, na verdade, não passa de emocionalismo, emotividade. Passado aquele banho de emotividade, a pessoa retorna ao seu status natural e fica com saudade daquilo que acabou de lhe acontecer, porque ela teve um arrebatamento de sentimentos. Com a espiritualidade isto não acontece. Uma vez que você está no rio, você não sai mais dele. Não vive de emotivismos, emocionalismo, procurando um frenesi aqui e outro frenesi ali. Não, você será constante e cada vez mais
abundante, transbordante. Você se acostuma com a correnteza. Você se deixa levar pela correnteza. Você se identifica com a correnteza. Mas você não perde a sua pessoalidade, sua consciência, seus sentimentos, seus pensamentos. Não. Você está experimentando uma espiritualidade e não se alienando da existência. Continuando aqui a apresentação, nós dizemos assim: vê-se transformada em um ente fluindo com o rio. É necessário haver uma identificação entre você e o Logos de Deus, a Palavra de Deus, o Verbo de Deus, a razão de Deus, a mente de Deus. Tem que haver uma identificação. Outro problema da religião: você não consegue se identificar com ela. Por quê? Porque ela te formata. Pessoas formatadas, elas perdem a própria identidade, a própria consciência. E se você não se deixar formatar pela religião, ela te deleta, ela te exclui, porque você foi uma pessoa indesejada no seio dessa sua religião. Isto não acontece com o Logos. Você se identifica com ele e ele jamais te exclui. Palavras do Senhor Jesus: o que vem a mim, o que desce ao rio, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Você não será expulso do rio da espiritualidade. Ficará nele, se identificará com ele. E qual é a questão da identificação? Ou o que é identidade? It é igual. Isto é o id. Entidade é o ser. Identidade são dois seres que são iguais, se identificam, se entrelaçam. Um está no outro, o outro está em um. Entre você e a religião não existe identidade. Por quê? Ela é absolutamente diferente de você. E para que você possa se acomodar àquilo que a religião está pedindo, você tem que abrir mão de alguma das suas particularidades, peculiaridades, aquilo que faz de você um ser único. Ou seja, a religião ela é para as massas. A religião ela é para as comunidades. A religião é para as multiplicidades, para aqueles que se alienam de si mesmo para poder se identificar com ela. E se você não se alienar de você mesmo, quiser se identificar com a comunidade, você jamais vai conseguir isso. Lembre-se, a religião sempre é totalitária, sempre é englobadora, ela é sempre conjuntora, o que não acontece com a espiritualidade, porque a espiritualidade ela é singular, é uma experiência sua, única, com o Logos de Deus. É um a um, indivíduo a indivíduo, ente a ente. Por isto, identidade. E eu termino o terceiro programa de hoje, lendo aqui a última frase do terceiro parágrafo do livro Filosofia de Fronteira, ainda na apresentação. Olha o devir como aberto às mudanças, rumo ao enigma da eternidade. De onde vem o rio da espiritualidade? Vem da eternidade. Vai para onde? Vai para a eternidade. Quem entra nele está compreendendo que a vida não pode ser estanque. Ou seja, a vida de uma pessoa que quer ter um encontro com o Logos de Deus, não pode ser uma vida estanque, uma vida paralítica, uma vida imutável, que não se abre às mudanças. Não, o devir está aberto às mudanças. Neste ponto, eu tenho que salientar para você: somente as pessoas livres conseguem ter um encontro com o Logos.
nunca em estado de escravidão. Assista ao programa de número 2, o anterior a este, aonde eu falo sobre o estado de liberdade. Somente quem está em busca da liberdade e que encontra a liberdade, também encontra o Logos. Mas quem permanece em estado de escravidão, este não consegue arriscar-se nem mesmo a colocar o pé nas águas caudolosas do rio do Logos. Pense nisso. Você está em busca de um encontro com quem? Com a instituição religiosa a qual você pertence? Ou na instituição religiosa você está em busca de Deus? Se está em busca de Deus, qual é o lado da divindade que você quer enxergar? A face? Ou o perfil? Ou as costas? Ou a distância? Ou o próximo? Que tipo de encontro você quer ter com o Logos de Deus? Seja bem-vindo ao programa Filosofia de Fronteira. Eu sou o professor Rogério de Souza. Que a paz do Logos esteja com você.